E para todos aqueles que acham que você está derrotado, se porventura acham que você está derrotado, diga a ele que ainda estão rolando os dados. Hoje são 27 de agosto de 2023. Vamos falar sobre arquétipo do perdedor, arquétipo do escravo, de forma rápida. Não no sentido para você entrar nesse arquétipo, de forma alguma. Acontece que esses dois arquétipos são os arquétipos um dos mais nefastos, se não for os mais nefastos que existem. E muitas pessoas, elas passam a vida inteira vibrando nesses arquétipos. Então, deve entender como eles funcionam e entender como sair deles é muito importante. Então, vamos falar, cada arquétipo, tanto o do perdedor, tanto o do escravo, eles são complexos, mas não precisa ser passado toda a complexidade dele para que você saia dele, para que você consiga se desvincular. Passando o básico ali, a maioria das pessoas consegue se desvincular. Vamos lá. Primeiro, o arquétipo do perdedor. O arquétipo do perdedor. Nada mais é do que uma energia em prol que a pessoa sempre sofre derrotas. Ponto. Aí, vamos lá. Geralmente ela se baseia numa... E aí, tanto do escravo e tanto do perdedor também se baseiam bastante naquela vibração da pessoa ser incapaz de terminar algo que ela inicia. Ela é incapaz de terminar algo que inicia. Tudo ela para no meio. Tudo para no meio. Pá, 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 pá. Quando a pessoa para no meio, ela está sendo derrotada. Quando ela para no meio, ela está sendo derrotada. E isso também é uma forma de escravizar a pessoa, manter ela sem evolução. Quando a pessoa não evolui, ela não consegue sair de uma escravidão. É a mesma coisa, vou dar um exemplo. Se existe um empreendimento, existe um dono e existem os empregados. Só que aquele empreendimento é um empreendimento que aqueles empregados, qualquer um poderia vir a se tornar o dono. Basta ter uma percepção, né, de entender ali, de entender o caminho para se chegar. Basta. Ah, Igor, mas como assim? E se for algo que necessita de muito dinheiro? Isso que eu falo, as pessoas acreditam que é necessário, né, necessariamente, se a pessoa não ganhar uma bolada de dinheiro de uma forma fácil, assim, ou seja, se ela não ganhar um dinheiro em loteria, se não ganhar uma herança, se não ganhar, ela nunca vai conseguir abrir um investimento. E pasmem, muitas vezes, quando a pessoa ganha, na maioria das vezes, quando essa pessoa ganha essa bolada, ela não consegue, não consegue crescer. Por quê? Porque ela não tem a habilidade de administrar financeiramente. Já são poucas que conseguem, né, que têm a sorte de receber uma bolada assim. E quando recebem, por falta de administração, mesmo com todo o aparato que existe hoje em dia, as pessoas elas até buscam informações, mas na hora de decidir, quem decide é ela. E nas decisões, elas fazem decisões em que aquele dinheiro é mal administrado e ela acaba perdendo tudo. Só que é o seguinte, eu sempre falo isso, né? Se a pessoa for um empregado sublime, se ela trabalha com maestria, seja lá o que ela está fazendo, ela necessariamente vai crescer. E o que mais se quer hoje em dia, eu conheço vários investidores que o que eles precisam é uma pessoa ali com conhecimento do básico, do trabalho, da mão de obra, para ela ficar uma pessoa de confiança. Isso é algo difícil, uma pessoa de confiança que tenha que tem o dom ali do trabalho, que conhece todos os fundamentos básicos e que consiga ficar à frente. E elas entram com dinheiro e elas querem uma pessoa apenas de confiança
para ficar à frente, porque a pessoa tem muito dinheiro, ela não quer perder energia com o negócio. Ela já tem vários negócios. Mas quanto mais, essas pessoas, quanto mais dinheiro, melhor. E deve, tudo bem, é normal, tanto, a não ser que ela fique nessa, só de querer ganhar dinheiro e não aproveitar a vida. Aí, se está unindo os dois, ótimo. Só que faltam pessoas de confiança e pessoas que dominam essa parte de mão de obra. Tem que unir essa união, a pessoa de confiança, mais o domínio dessa parte de mão de obra. Quando eu digo mão de obra, é o trabalho em si. Existe essa carência dessas pessoas investidoras, elas procuram e não têm. Ou seja, se a pessoa for de confiança, de caráter, e né, faz o seu trabalho com maestria, ela não precisa de dinheiro para se tornar dona, ela vai receber convites para ser sócia de grandes empresas, de grandes empreendimentos, de lojas, seja lá o que for. Porque isso é algo que está carente. Você tem uma escassez disso. Bom, nesse sentido, as pessoas, elas... Eu estava dando o exemplo do empreendimento, onde tem a figura do dono e tem a figura dos empregados. O empregado, facilmente, vírgula, basta ele ser uma pessoa de confiança, caráter e que se dedique ao máximo ao trabalho. Essa pessoa, ela vai ser chamada para ir para o topo. Isso está em Provérbios ainda. Tem um Provérbios falando sobre isso. Mas, enfim. Só que as pessoas, elas não acreditam nisso. Elas alimentam que não vão conseguir, que a falta do recurso financeiro irão as impedi-las de galgar aí o topo ali de onde ela está. E elas ficam nessa mesmice. E se elas pensar, já que eu não vou nunca chegar no topo, então vou fazer esse meu trabalho aqui de uma forma, de uma forma qualquer. Eu vou só enganar ali, vou fingir que trabalho bem. Ou então a pessoa até acredita que trabalha bem, as pessoas acreditam, nossa, eu trabalho de uma forma excepcional e tudo mais. Se trabalhasse de forma excepcional, necessariamente a pessoa cresce. Se não está crescendo, é porque não trabalha de forma excepcional. Ponto. Ponto. Tá? Elas acreditam, elas alimentam isso e ficam nessa mesmice. Na energia da derrota. Na energia do perdedor. São as pessoas perdedoras. Elas vibram na perda. Por exemplo, eu vou dar um caso o meu mesmo, pessoal. Por exemplo, quando essa questão de iniciar a live atrasado, quando eu faço isso, eu estou vibrando na energia do perdedor. Toda vez que se atrasa a live, isso é uma forma de vibrar negativamente. Quando cancela a live, quando por algum motivo a live foi cancelada, seja por motivo de força maior, se eu não me antecipei a isso, eu estou vibrando na energia, perdi naquele momento, perdi. Cessei um crescimento. Naquele exato momento. Cessou um crescimento. Aí, de alguma forma, eu vou ter que, se eu quiser recompor, eu tenho que pensar em algo para suprir aquilo ali. Tanto de uma forma permanente, tanto aquele específico. Seria o certo. Então, é importante falar isso, porque muitas vezes eu estou passando aqui, como é que é energia do perdedor, sei quê, mas não quer dizer que há algo que aconteça que eu não esteja vibrando aquela energia. Certo? Bom, um outro exemplo. Tá? Eu vou dar alguns exemplos da energia do perdedor. O que acontece, como ela funciona em regra, ela é aquela velha questão do limite de merecimento, que ela até se permite evoluir um pouco, mas
Quando está próximo de obter uma vitória, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Quando a pessoa está prestes a obter uma vitória, e aí você tem que entender qual é o sentido de vitória nesse caso. Se a pessoa compra um livro e lê um livro e aprende e tem o conhecimento, até agora não tem vitória nenhuma, ela está agregando conhecimento. A partir do momento que ela está aplicando aquele conhecimento e a aplicação agregando benefícios a ela, aí se tem a vitória. O que as pessoas geralmente elas chegam é até o conhecimento. Elas agregam o conhecimento. Chegar no conhecimento, né? Aí tem pessoas que não conseguem nem isso. Tá? A maioria não consegue nem isso. Aí tem aquelas que chegam no conhecimento, ou que pode ser o caso de muitos aqui, só que na hora de ter a verdadeira vitória, ou seja, pegar esse conhecimento, colocar em prática e com isso ter um upgrade, elas falham. Por algum motivo não tem. E aí, né, isso é um ciclo da energia do perdedor, tá? Do arquétipo perdedor. E aí, vamos supor que isso seja uma bola na trave. Né? Tá jogando futebol, chutou, bateu na trave. Ou seja, ela agregou o conhecimento, aí quando foi colocar em prática, por algum motivo ela falha. Aí esquece o conhecimento passa, perde toda aquela vibração, né? E não coloca em prática, ou coloca em prática uma vez, não percebe o resultado, até chega a ter algum resultado, mas não percebe, e aí fica de lado. Né? Não chega a ser uma vitória. Isso não é uma vitória. Né? Se ela botou em prática e teve aquele resultado e aquilo ali, né, agregou como um hábito na vida dela, isso é importante dizer, agregou como um hábito, aí ela tem uma vitória. Geralmente, né, o máximo que ela chega, alguns até chegam a ter esses resultados, eu não chamo de vitória, chegam a ter pequenos resultados positivos, mas fica nisso, não entra como um hábito na vida dela, aquele conhecimento trazer resultados positivos. Trouxe 1, 2 ali, 1, 2, 3, nada muito expressivo, e cessou. Aí isso não é vitória, isso não podemos considerar uma vitória. Consideramos a vitória quando ela tem os resultados e aquilo vira algo, tem os resultados positivos em razão daquele conhecimento que ela agregou, e isso se transforma num hábito. O que é um hábito? Presta bem atenção para não ter confusão. Um hábito, nesse caso, ela ter resultados positivos com aquele conhecimento agregado. Ponto. Eu estou falando exatamente disso. Na prática, vamos lá. Foca aqui a prática. Foca aqui a prática. A pessoa aprendeu a soltar. E aí ela, em várias situações da vida dela, ela percebe, não, tem que soltar nesse caso. E solta. 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 Ela faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí depois esquece, não faz mais. Não lembra mais que ela tem que soltar. Não teve a vitória. Se ela pode não soltar sempre, isso é normal. Normal. Só que se você já aprendeu esse conceito do soltar e você, nessa semana, não fez isso alguma vez, pode ser que você tenha feito de forma automática. Ótimo. Agora, se você lembrar de situações em que você pôs pressão, é porque, e várias assim, não veio à sua mente no momento o fenômeno do soltar, e isso você percebe que isso tem sido algo corriqueiro, então você não teve uma vitória nesse sentido. Como eu disse, pode ter momentos em que a pessoa esquece de soltar, mas se ela sempre vai lembrando, né, sempre vem esse conceito, mesmo que em algumas vezes ela, né, esqueça de soltar, mas ela sempre coloca em prática, então aquilo ali é uma vitória. Não soltar faz a pessoa vibrar no arquétipo perdedor, porque a pressão traz a derrota. A pressão faz a pessoa se conectar, ela se conectar
faz a pessoa vibrar na frequência da derrota, a pressão. É como se fosse uma chave, sabe? Imagina uma porta onde a pessoa abre e a energia da derrota vem. A pressão é a chave. Botou pressão, ela abriu a porta, pôs pressão, ela colocou a chave na fechadura, virou e abriu a porta. A pressão é isso. E a energia da derrota vem. Então, a pressão jamais pode ser vibrada. Você jamais pode atuar na pressão. Vai haver vezes, né, que você, de forma automática, vai ter pressão. A questão é, quando você se perceber, parar. Pressão, gente. Pressão, você sabe o que é pressão? Eu não vou me aprofundar nisso, senão a gente vai sair do assunto. Pressão. Pressão é querer a todo custo, não admitindo nenhum outro resultado. É isso e acabou. Isso é pressão. Ou aquela insistência. A insistência né, frenética em algo. Isso é pressão. Então, a pessoa, ela fica nesse ciclo. Nesse ciclo. Muitas vezes, a pessoa, quando ela está vibrando na energia do arquétipo do perdedor, e ela está prestes a ter que seja a primeira vitória, o que ocorre? Ou já teve uma vitória, duas vitórias, ou seja, essa aí já até foi além do além da média. A média, né, a média é que o normal é a pessoa nem buscar conhecimento. Isso é o normal. Infelizmente é o normal na Matrix, no paradigma vigente da Matrix. Mas vamos lá. Vamos falar do ativista quântico aqui. Né? Lembrando, me baseando em vocês aqui, tá? Na maioria de vocês. Vocês estão buscando informação, conhecimento, ótimo. Tem pessoas aqui que teve vitórias, tem outras ainda não, mas estão nesse meio. Então vamos lá. Acredito que já tiveram derrotas, normal. Todo mundo já teve derrotas. Acredito não, todo mundo já teve derrotas. Todos os seres humanos já tiveram derrotas. Quando a pessoa, tá? Voltando ao exemplo, às vezes está prestes a conseguir uma vitória, ou já teve uma ou outra vitória, e ela está naquele momento sensível, é uma linha tênue ali entre o sucesso e a derrota. Ou a pessoa sai do arquétipo perdedor, ou ela volta a vibrar no arquétipo perdedor, voltando todo aquele ciclo. É uma parte bem sensível. Né? Esse é um momento crucial. Infelizmente, como a mentoria ela é generalizada, não é individual, é em conjunto, é em grupo, é difícil eu captar esse momento crucial nas pessoas e trabalhar. Às vezes eu capto. Só que você vai falar e é um momento em que parece que entra num ouvido e sai pelo outro. É difícil. Você fala e a pessoa não absorve. Então, tem que ter muita calma nessa hora, porque é o momento em que todas as sombras ficam hipersensíveis. Esse momento, nessa linha tênue entre voltar a vibrar no arquétipo perdedor ou vibrar no sucesso. O que acontece nesse caso é que a mente deturpa a pessoa no sentido de que qualquer coisa que aconteça, a pessoa tem uma enorme tendência a interpretar de forma negativa para se auto-sabotar. Ponto. É isso. Eu posso dar exemplos reais. Vamos supor que... reais. Vamos supor que uma pessoa esteja na mentoria, e é uma pessoa que também quer fazer esse trabalho e tal, etc. E eu estou ajudando a pessoa, né? Procurando ajudar da melhor forma possível,
e a pessoa, né, tá começando a fluir e tudo mais. E aí chega um determinado momento em que ela posta um vídeo lá na mentoria, no grupo, Pedra Filosofal, e é proibido postar qualquer tipo de conteúdo que não seja da mentoria. Até para não ficar aquela coisa cheia. Ali não é um grupo de WhatsApp normal, é um grupo onde acontece a mentoria. Se a pessoa quer postar conteúdos, eu coloco ela em grupos nossos que são abertos, que não são da mentoria. Agora, ali do grupo da mentoria, não pode colocar nenhum tipo de conteúdo, porque confunde. Tem pessoas que acreditam que aquilo ali é uma prática e elas vão assistir, elas acreditam que foi eu que enviei na lista de transmissão, aí vão assistir, acreditam que se está enviado ali é porque é para ela assistir algo relacionado à mentoria. Então confunde. Para não ter confusão, não pode enviar. Aí a pessoa vai lá e enviou um vídeo. E calhou ainda de ser um vídeo que eu, né, fui assistir, geralmente eu nem assisto, eu já deleto e peço para a pessoa deletar. Mas eu assisti e calhou que não era algo bacana. E aí eu pedi para a pessoa deletar. E a pessoa disse que não vou deletar. Falei, poxa, mas calma aí, mas cara, eu explico, ali é uma mentoria, não um grupo aberto. Se fosse um grupo aberto, você pode postar o que você quiser, mas ele é um trabalho meu. Então, se tem algo que eu acredito que vai prejudicar a pessoa, eu peço para a pessoa deletar. A pessoa não vou deletar. Não vou. Veja bem, nesse caso, não foi nem a pessoa que postou o vídeo, foi a pessoa que curtiu o vídeo. Porque a pessoa que tinha postado não estava ali, né? Não estava online na hora. E aí, logo, eu falei com a pessoa que postou o vídeo. Quando ela olhou a mensagem, ela deletou na mesma hora, que todo mundo faz. Uma outra pessoa só curtiu. Eu falei, aí eu pedi para ela descurtir. Eu nem precisaria pedir. Bastava esperar a pessoa que postou o vídeo deletar. Mas eu pedi e a pessoa falou que não. E era uma pessoa que eu ajudava, tudo mais, que eu dava uma ajuda, um plus a mais, sabe? E aí eu fiquei, pô, essa pessoa ela tá se auto-sabotando. Aí o que eu fiz? Eu esperei um dia, porque naquele momento ali, claramente, ela estava dominada pelo egocentrismo. Esperei passar 2 dias e comentei com ela sobre a situação. E ela bateu na tecla que, não, mas é, é, eu não achei errado eu não ter discutido e tudo mais. Aí eu perguntei, pô, mas se você tivesse enviado um conteúdo ali, e um conteúdo que eu considerasse que fosse prejudicial aos membros, e eu pedisse para você deletar. Até porque é proibido enviar vídeo. Pô, eu também não deletaria. Mas veja bem, foi um comportamento ali dela que eu tenho certeza que ela não condiz a ela. Foi um comportamento que ela teve ali naquele momento, nesses momentos, nesses dias. Por quê? Porque ela estava nessa linha tênue entre o sucesso e a derrota, entre vibrar no arquétipo perdedor ou não. E calhou, não satisfeita. Aí eu fiquei pensando, caramba, pô, eu como mentor, eu pensei, não, eu tenho que arrumar um jeito de reverter isso. Não vou, né, eu tenho que ajudar essa pessoa de alguma forma. Não posso simplesmente tirar ela da mentoria, mas ela também não pode se transformar numa pessoa perigosa. E foi exatamente o que ocorreu. Não satisfeita, ela começou a postou 2 vídeos relacionados ao tema ali que eu não queria que falasse, e postou no grupo, pá e pá. Aí não teve jeito, eu tive que tirar da mentoria. Engraçado que quando eu tirei da mentoria, ela não veio brava, ela veio falar comigo como se fosse. E a mentoria estava ajudando ela muito. A pena. Ela veio falar, olha, eu sou muito grato por tudo, não sei o que, não sei o que lá. Pô, eu queria ter continuado a mentoria. Não é possível que ela não enxergou que se ela continuasse daquela forma, eu iria te retirá-la. Certo, se ela tivesse num momento normal. Ela, pô, queria muito ter continuado a mentoria, mas eu só continuo se eu puder fazer isso, postar. Como se aqui fosse um grupo aberto, normal. Só posso fazer isso, aquilo. Já que eu não posso, então eu prefiro não continuar e tudo mais. E aí, nesse momento, nós vamos tentar explicar exatamente este fenômeno
E a pessoa não concorda. É um momento bem sensível, em que o ego, ele cria, né? Cria um véu e a pessoa não enxerga. Então é algo que eu como mentor, eu procuro sempre observar para ver qual é a melhor forma possível de trabalhar esse ponto, quando chega nesse ponto. Até eu tinha, né, alunos individuais, mas eu parei com todos, porque eu estou muito sem tempo. E esse é um momento bem sensível. Então, você deve ter a percepção desse momento sensível. Entender que necessariamente vai haver um véu não fazendo você enxergar uma realidade. Todo mundo passa por isso, tá? Quando você tem essa percepção, e você fica firme, aguenta o batente, seja lá na situação qual for, pode ser, por exemplo, aqui na mentoria, pode ser, acontece bastante, você deve ficar firme no propósito, né? Você não pode puxar o freio de mão, você não pode, de forma alguma, permitir cessar sua evolução, mas o que você acredita naquele momento é que você deve buscar a evolução de uma outra forma. Isso não só na mentoria, pode ser em qualquer situação aí na sua vida de crescimento. Pode ser um negócio seu, pode ser, por exemplo, uma pessoa que está estudando para concurso e o concurso é o propósito da vida dela, só que ela estuda, não passa, e resolve desistir. Seja lá qual for, ela deve entender que esse momento sensível vai existir. E é nesse momento que ela deve se antecipar, saber que ela pode estar criando um véu e que tudo que ela está achando não condiz com uma realidade. E apenas continua naquela vibração que ela está. Se ela está na mentoria, continua na mentoria. Se ela está fazendo curso, continua aquele curso. Se ela está num determinado negócio, continua no negócio. Não confundir com a vibração do perdedor exigindo uma vitória onde não existe possibilidade de vitória. Como saber isso? Se a pessoa, é só ela olhar, né, dar uma olhada para o passado dela. Se ela percebeu que ali, né, ela estava agregando frutos, estava agregando, se ela cessar, ela vai parar de agregar. É muito simples. Muito simples. Ela pode não ter tido uma vitória ainda, mas ela percebe que a vitória está perto. Ou percebe que a vitória é unicamente algo pessoal dela. Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Se uma pessoa, ela presta bem atenção, para você não confundir as coisas. É muito importante você ter clareza nesse ponto. Se a pessoa, ela compra uma loja, tem uma loja e o ponto é bom, né? O que ela tem felicidade no que ela está trabalhando, ela está fazendo bem a coletividade, só que não está tendo resultados satisfatórios. Mas ela para e analisa tudo o que ela deveria ter feito para ter os resultados satisfatórios. E ela não fez. Se ela não fez, o não fazer é que está fazendo ela vibrar. O não fazer o que ela deveria ter feito para ter os resultados satisfatórios é o que faz ela vibrar na energia do perdedor. E ela tem que botar no papel, ó. Para eu ter sucesso, tem que fazer isso, 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 isso. Numa meditação, em meditações bem feitas, ela vai ter a lista completa do que ela deve fazer para ter sucesso. Se ela não fez aquilo ali, não fazer aquilo ali é que botou ela na energia do perdão. Agora, se ela fez aquilo ali e não está tendo sucesso, aí é porque aquele negócio é que está fazendo ela vibrar na energia do perdão. É muito simples. A questão é ela ter
ela identificar. O que eu vejo é que as pessoas, elas, geralmente, elas, na lista do que se deve fazer, ali ela já tem uma sabotagem dela não enxergar o que ela deve fazer. E como eu sempre menciono, uma meditação bem feita já mostra isso para ela. Analisar as variáveis. Isso é percepção. Isso é pura percepção. Pura percepção. Qualquer pessoa aqui que me trazer um negócio, agora pode falar, qualquer um aí, rapidamente eu vou, né? É claro que eu vou falar tudo, mas de prontidão eu vou falar mais variáveis. E aí, se você enxergou essas variáveis que eu falar, aí eu vou dizer que tá ok. Se alguém quiser fazer agora, aí, esse exercício, tá? É claro que, né, naquele mesmo momento, no momento em que me é falado, né, na hora vem as variáveis. Isso é algo inerente à percepção. Se eu for meditar, aí vai aumentar. Assim como você. Dependendo do seu nível de percepção, você vai olhar para um empreendimento e você vai enxergar as variáveis. Zup. Aí você vai meditar e aí você vai ter mais ainda. Porque são duas fontes diferentes. Uma é a sua percepção, a outra é a meditação. Meditação é uma outra energia. Vai fazer você ter vai fazer você ter, entre aspas, uma percepção das variáveis. Inúmeras variáveis. Inúmeras. Exemplo, posso dar um exemplo? Uma vez eu comprei 4 carros para alugar para pessoas trabalhar na Uber, essas coisas. Aí eu fiz minhas contas. Eu vou pagar de parcela do carro X, vou gastar com manutenção dividida com motorista X, e boto mais X do pneu no ano, X, botei N variáveis ali. Aí eu mostrei para um amigo meu, o cara é sucesso total, empreendedor, e já tem alguns anos. E ele falou assim para mim, pô, não, tem outras variáveis aí. Falou somente isso para mim. Aí eu olhei e falei, não, cara, aqui, eu tô botando tudo aqui, quais são as outras variáveis? Eu coloquei, ó, veja bem, um aluguel de carro para uma pessoa que quer trabalhar na Uber. Qual o dinheiro que eu vou ganhar disso aí? Que é R$ 500 por mês, por semana. Na época, R$ 500 por semana de cada carro. Tá. E qual vai ser o dinheiro que eu vou gastar? No ano, tem que pagar IPVA, tenho que gastar manutenção do carro dividida, tenho que pagar o seguro do carro, a troca de pneus, né, ficava por minha conta, eu acho, e alguns outros pequenos detalhes. E aí, quais são as variáveis ali? Que eu não coloquei variáveis que estão na cara. Alguém pode falar? Na cara, que eu não citei ainda. Alguém pode falar? Ninguém percebeu uma variável que está na cara? Não? Ninguém? Tá. Acho que eu sei o áudio. Oi, Calma aí. oi, Peraí. Não, tá pra permitir. Fala aí. Uma variável que tá na cara. Alguém pode falar? oi, Igor. A Eu, gasolina por Adriano. conta do. A gasolina por conta do motorista, não é por minha, não. Fala. Oi, Igor. Eu, Adriano. Vamos lá. A desvalorização do veículo, que você não colocou nessa variável. Uma boa. A outra variável que você não colocou também é o desgaste do veículo em relação ao tempo. E se caso aconteça algum acidente, até o reembolso do veículo, o carro não vai estar trabalhando, o motorista não vai ter como pagar o aluguel dele. Beleza. Você falou duas em uma. Desde a valorização do veículo, tá relacionado ao desgaste, etc e tal. A outra foi Isso. boa. Se o rapaz bate com o veículo fica parado. Se Parado. está parado, Exatamente. né? Em tese, aí como é que eu vou exigir que a pessoa pague se ela não está trabalhando? Exatamente. Mesmo se colocar no contrato, isso é impossível, é algo impossível de exigir. Como é que eu vou exigir da pessoa pagar o que ela não está ganhando? Até porque tem o tempo do seguro também para reembolso. O seguro Vamos lá. leva um Agora, período para consertar. a mais visível a mais visível ali, você ainda não falou,
que é simplesmente a pessoa não pagar. Não pagar. Chega no final da semana, a pessoa que está, vamos lá, a pessoa que está, isso tudo é percepção, a pessoa que está pagando o aluguel de R$ 500 de um carro, é porque ela não consegue financiar um. Porque ela está pagando de aluguel um valor maior do que um financiamento. Então, ela, por algum motivo, não consegue financiar. E, geralmente, é porque tem nome sujo, não tem renda, etc e tal. Ou seja, é uma pessoa que não sabe lidar bem com o dinheiro, em tese, com raras exceções. Então, as chances dessa pessoa não pagar, nossa, são altíssimas. E é o que acontece. Ou então a pessoa não paga, é porque ela pega e gasta o dinheiro. Ou então, é, na manutenção, né, como o carro não é dela, mesmo dividido a manutenção, mesmo com a manutenção dividida, tem uma tendência da pessoa, né, não tratar o carro dela como se fosse dela. E tem pessoas que até tratam como se fosse dela, mas elas tratam o próprio carro de maneira ruim. E aí a manutenção é grande e a pessoa, na hora de dividir, não tem o dinheiro para pagar a manutenção. Aí o que ela fala? Não, vou pagar na semana, coloca na semana. E aí vai com essa bola de neve. São variáveis ali, e eu estou falando agora porque aconteceram na prática, mas eu antes eu não enxerguei. E tem uma outra variável aí que depois eu percebi que isso não era um negócio que eu poderia entrar, né? Até porque eu estava fazendo, esse é o tipo de negócio que eu estaria fazendo a pessoa, o motorista, vibrar no arquétipo do escravo, porque era uma pessoa para pagar um aluguel de R$ 500 por semana, manutenção, etc e tal. Nossa, eu ainda estava colocando carros é, baratos, assim, não era carros. Eu comprei ex-táxi. Pô, se o dono de uma firma de táxi está vendendo o carro, por que é aquele carro, né? Eu comprei, eu coloquei e achei que ia estar tranquilo. Lógico que não. Vai dar manutenção pra caramba. Ou seja, é, são variáveis que a pessoa deve perceber. Tá? São variáveis em que, se a pessoa não enxergar, ela vai vibrar no arquétipo do perdedor. Então, você deve sempre analisar as variáveis, as possíveis causas. E esse trabalho de você analisar as variáveis, né, você colocando isso, né, trazendo isso para o seu hábito, seja a situação que for, eu vou para o trabalho por esse caminho ou por esse outro. Quais são as variáveis? Quero tomar uma decisão. Eu quero, ou vou na festa do amigo X, ou eu vou no casamento da pessoa do trabalho, mas que eu não falo muito com ela, não sei o quê. Quais são as variáveis? X, X, X. Quando você começa a pôr isso no hábito, isso vai por instinto. Você já vai tomar as variáveis, já serão analisadas pela sua mente de forma automática. Você vai tomar a decisão, é essa decisão, puf, de forma rápida. Que já vão estar listados. Todas as variáveis. Quando vem uma situação, um convite, uma proposta, algo a se fazer, a sua mente de forma automática vai te mostrar as variáveis. Agora, enquanto você não colocar isso como hábito, isso não vai ocorrer. Aí você fica à mercê do princípio da incerteza. Você vai ter uma decisão que pode ir, pode não ir. O arquétipo do perdedor, a pessoa funciona exatamente neste molde. O basicão ali. O basicão. E tem pessoas que tudo que elas estão fazendo dá errado. Se ela quer entrar em algo, dá errado. Se ela quer iniciar isso, dá errado. Se ela quer fazer isso, dá errado. Se ela quer fazer isso, dá errado. Se ela quer iniciar o curso X, dá errado. Se ela quer começar a falar inglês, o curso dá errado. Paga o curso, perde o dinheiro do curso. Não vai. Compra outro curso assado. Nossa, esse curso maravilhoso. Ela viu o anúncio, fica empolgada, aí paga o curso. Depois que paga o curso, assiste nenhuma aula, assiste 1, 2 aulas e para. Ela está na energia do perdedor. Total. Bom, o que ela deve fazer aí, nesse momento? Uma saída também. Uma é aquilo que
ela se predispôs a fazer, ela terminar, independente do que se ela achar que é bom ou ruim. Termina, independente. Mais importante é ela terminar o que ela iniciou. Porque ela vai acessar essa energia perdedora de terminar tudo no meio. Começou a ler o livro? Termina. Ah, mas eu comecei a ler o livro e não gostei. Não. Você vai, antes de iniciar o livro, botar colocar ter uma decisão no sentido, um pacto consigo no sentido de terminar a leitura do livro. Então, escolha um livro, né, pequeno, pelo menos, para não... E termina, pá, independente, termina. De forma disciplinada, sem deixar para depois, todo dia lendo, tudo. Quando você terminar, é porque você está começando a retirar essa energia nefasta do perdedor, nesse sentido de não terminar o que inicia. Aí, o que vai ocorrer, né, nas próximas decisões? Né, a sua mente vai acostumar a tomar as decisões corretas para não ter esse sofrimento de ficar no lenga-lenga, né, porque ela sabe que se ter uma decisão errada, ela vai ficar até o final daquela decisão errada, sendo obrigada a fazer algo em que vai incomodá-la, que vai incomodá-la. Então a mente vai começar a tomar as decisões corretas. Mas tem que terminar o que iniciar. Isso é vibração de energia. Esse é um outro ponto. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que foi falado até então? Arquétipo do escravo. Arquétipo do escravo é uma situação que se perpetua na sociedade desde aqueles tempos em que a escravidão existia de fato. A escravidão, ela continua existindo, só que eu estou me referindo à escravidão racial. Antes mesmo da escravidão racial existia, na própria África, os próprios negros, eles se escravizavam entre si. Pegavam pessoas de outras tribos, traziam e escravizavam. E aí é campo eletromagnético, né? Escravizou, vai ser escravizado. Escravizou, vai ser escravizado. Escravizou, vai ser escravizado. Ainda tem uma questão uma teoria anterior em que a África, aquele território ali seria amaldiçoado, tá? Tem uma história bíblica que diz isso, porque o descendente de Noé, na Arca de Noé, teria zombado de Noé, do que foi considerado, do que uma postura de Noé teve, que para a Bíblia, que, segundo essa teoria, para a Bíblia, foi considerado o primeiro comportamento homossexual da história. E aí um descendente de Noé zombou dele ali na arca, e Noé teria amaldiçoado ele, e ele foi para a África. Os descendentes africanos são todos desse descendente, e por isso a África é amaldiçoada com ebola, com pobreza, enfim. Mas não importa essas teorias, né? É claro que essa teoria tem muito fundamento. É claro que se você for analisar, eles vão dar várias explicações no sentido disso ser mentira, tá? Mas a questão aqui é verdade, felizmente. Então, a África é um território amaldiçoado, infelizmente, tá? Tudo que vem da África tem uma tendência, veja bem, tem uma tendência a vibrar na energia da derrota. Então, cabe, né, às pessoas ter essa percepção e, através dos seus comportamentos, mudar isso. Boicotando todo fator ruim. No que diz respeito aos negros, por exemplo, veja bem, quando tem uma pessoa na família que... Eu aceitei isso em alguma prática, eu não lembro. Mas se eu citei, eu estou citando agora. Se a pessoa tem alguém na família que não foi bem, o único da família que não deu certo foi fulano de tal, ele é a ovelha negra. Ou então, a pessoa chega e fala, é o lado escuro. Nossa, esse foi um momento escuro da minha vida. Sempre associando isso à cor, tá? Você deve parar com isso, tá? Isso, para. Toda vez que se fala ovelha negra, você está fomentando algo nesse sentido. Você fala um momento... A sombra é diferente. A sombra é uma questão
tá? Não tem nada a ver com isso aí. Para quem achar que sombra tem a ver com isso, não tem nada a ver, a palavra sombra. Para de usar esses termos, tá? Para não fomentar essas questões. Ok? Mas vamos lá, voltando ao que eu estava falando. Então, a escravidão, né, eu estava me referindo à escravidão racial ali dos negros que eram trazidos e não tinham o direito a nada. É como se eles fossem, eles eram tratados como coisa. Hoje em dia, a escravidão, aqui na nossa realidade, não existe essa situação da pessoa ser tratada como coisa. Até existe, mas é algo que é coibido, veementemente. Tá? Eu quero falar sobre a escravidão legalizada, porque o que é proibido todo mundo já sabe. Né? A escravidão legalizada é quando a pessoa ela não tem na vida momentos de felicidade periódicos. Se uma pessoa trabalha de segunda a sexta, acorda cedo, vai trabalhar, chega em casa cansado, tem uma, duas, três horinhas ali, assiste uma televisão e dorme. E isso é algo, né, rotineiro. Aí chega no sábado, a pessoa tira para descansar, mas não faz nada, fica em casa o dia inteiro, não agrega em nada. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Se a pessoa, eu vou um pouco mais além, se a pessoa, ela tem, eu citei até pouco tempo isso, ela tem animais de estimação, cachorros, por exemplo. Gente, o cachorro assiste televisão? O cachorro tem esse raciocínio lógico? Não. O que o cachorro está fazendo de bom ali dentro da casa? Né? Ou ele fica dormindo, ou ele fica acordado. O cachorro tem momentos de felicidade, ele brinca. Ele vai na rua e tem aquela, né, diariamente vai na rua e tem aquele momento de felicidade na rua. Se a pessoa tem um cachorro e ela não faz isso, quando eu vou brincar, é algo diário. Se o cachorro diariamente tem momentos que ele brinca, que ele tá feliz, que ele pula e tal, ou ele tá sempre ou deitado, ou fica feliz quando você chega, você faz um carinho nele, tá tudo certo. Você está mantendo numa energia escrava. Se você tem empregados que vivem nessa rotina, é claro que vamos deixar bem claro, Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Porque tudo deve ser feito dentro do possível. No cachorro não tem o que falar. Nada que eu falei ali é impossível. Levar o cachorro para brincar com o bicho e levar o bicho na rua. Isso aí, se você tem um animal, você não faz. Se tem um cachorro, você não faz isso, você tem que repensar aí. Porque você está agregando, atraindo a energia dos carros para você. Imagina imagina uma pessoa que tem um funcionário, a pessoa tem um funcionário, e o funcionário trabalha na casa dela diariamente. Não tem como este funcionário ter outro trabalho, certo? Não tem como. O único trabalho que ele pode ter é com você, seja lá o que for. Esse funcionário, um dia, ele vai se aposentar? Ou seja, existe um pagamento ali do INSS para que um dia ele se aposente? Pelo menos. Você deve estar atento quanto a isso. Senão, você está fomentando a escravidão dele. Mas Igor, eu não tenho condições de pagar isso. Então, você não pode ter um funcionário que vá diariamente à sua casa. Então, limite isso aí. Você pode ter aquilo que você pode. Simples assim. Simples assim. Mas você vai ver que, se você tomar a decisão de pensar no bem daquela pessoa ali, dela ter algo, dela pagar o INSS e tudo mais, você vai ver que o dinheiro vai vir para isso. O dinheiro vem. Vem. Você pode tomar essa decisão, essa pessoa ir na justiça, de sacanear, né, fazer não sei o quê. Pode acontecer, pode, mas você vai ser reembolsado de tudo pelo universo. Pode ficar tranquilo. Aquela pessoa ali vai ser crucificada. Isso é ativismo quântico. Não escravizar para não ser escravizado. Uma das maiores escravidões que eu vejo
a ocorrer é no sentido da pessoa viver para alguém. Viver para os filhos, viver para o pai, viver para a mãe, e ela mesma não vive. Aquela pessoa, ela vive para os filhos. Tudo que ela faz, tudo na vida dela é em função dos filhos. Tudo que ela faz na vida dela é em função do pai, que está idoso e precisa da pessoa. Isso aí é uma escravidão. Se a pessoa vive pelos filhos, é porque ela ama muito os filhos, o que é o normal. Mas o que ela está passando aos filhos é que ele, de forma inconsciente, a crença que ela está passando para o filho é que viver no arquétipo da escravidão é o correto. As pessoas não percebem isso. Elas não percebem isso. Então, essa escravidão, ela se perpetua de pai para filho. É aí que eu faço a seguinte análise. Peço que você faça a seguinte observação. Seu pai, a sua mãe, a pessoa que te criou, é uma pessoa que vivia no arquétipo do escravo? Ela vivia em função de alguém? A sua mãe vivia em função do marido? O marido vivia em função da mãe? Em função dos filhos? Em função dos seus avós? Existia isso? Ou em função do trabalho que ela exercia? Não tinha tempo para nada? Ou ficava em casa fazendo as tarefas o dia inteiro, todas as tarefas de casa, e não se divertia, não saía para se divertir, não saía... E você está repetindo esse comportamento padrão? Muitas vezes, entender o porquê se tem um comportamento X, ou seja, a pessoa tem um comportamento X porque ela está repetindo o padrão do pai. Quando ela faz essa identificação, isso aí é uma chave para ela conseguir mudar. Aí baixa a decisão dela fazer de forma contrária. Quando ela tem essa percepção, esse é o momento dela mudar. Não vou mais viver nessa escravidão. O que ela deve fazer para não ser escrava? Deve sair, se divertir, buscar um trabalho onde ela tem uma condição melhor. Ah, mas é difícil. Não, vai que procura que dá. Né? Dê o gás aí no trabalho escravo, seja um bom trabalhador ali durante alguns meses, que você vai sair. Pode ter certeza. Agora, pode não ser papum. Mas essa decisão deve ser tomada naquele momento que ela percebeu o porquê. O porquê das coisas é muito importante para a mente, para ela ter certeza de que está falhando. Porque a pessoa que vive em razão dos pais, ela acredita que está sendo um santo. A pessoa que, quando ela está no arquétipo do escravo, vivendo em função de outras pessoas, ela tem a percepção, ela tem a crença de que ela está sendo uma pessoa abençoada. E não, nada disso. O universo não quer que ela faça isso. Não quer. Quer que a pessoa viva. Não, vou deixar os pais para lá. Não, de forma alguma. Vou deixar meus filhos para lá. De forma alguma. Isso aí também seria um erro grave. O que ela deve ter é equilíbrio. Equilíbrio. É isso que ela deve ter. Equilíbrio. Então, viver em função de alguém. Essa é uma escravidão. Viver em função do trabalho e não ter tempo para curtir. Essa é uma segunda escravidão. Bem latente. Eu peço que você vai observando para saber se você está inserido em algum dessas escravidões. Alguém está? Numa ou na outra? Isso funciona como grades invisíveis, já falei isso. As pessoas têm grades invisíveis. Uma outra escravidão, essa é nefasta. O egocentrismo. A pessoa tem existem pessoas que têm uma enorme necessidade de se mostrar inteligente, de se mostrar importante, de mostrar que sabe, de mostrar que é uma pessoa diferenciada. E a pessoa, quando ela faz isso, o que acontece é que ela está se expondo ao ridículo. Quando a pessoa ela ajuda, mas ela não admite ser ajudada, quando eu digo não admite ser ajudada, existem um leque aí. Porque é o seguinte,
vamos supor que eu estou aqui na minha função de mentor. E, teoricamente, quem está na mentoria está se abrindo a ser ajudado com o conhecimento que passamos. Se a pessoa, se um membro chega e me fala algo, e eu chego e respondo para ela, não, não, beleza, ok, ponto, muito obrigado, tchau. E eu nem ao menos analiso o que a pessoa falou, algo que eu digo no sentido da pessoa estar querendo me dar uma orientação de alguma coisa, fazendo uma observação que seria agregador para mim. Se eu me fecho a isso, eu estou vibrando egocentrismo. E quando isso ocorre, o universo faz com que cada vez pessoas que eu menos iria querer, que o outro menos iria querer escutar, são as que vão trazer informações para ela. Por exemplo, um morador de rua. Às vezes o morador de rua traz uma informação para uma pessoa enviada pelo universo. Só que a pessoa, pô, o cara é um morador de rua, coitado, nem escuta. E aí as coisas vão abaixando, até a pessoa entender que ela vai ter que sair do egocentrismo para evoluir. A pessoa, por exemplo, isso ocorre muito numa. Principalmente, principalmente quando tem plateia. Porque quando tem plateia, a pessoa, ela quer se exibir. Mas às vezes mesmo um com o outro, né? Em vez deles um querer ajudar o outro, agregar conhecimento de fato, por exemplo, eu quero realmente que a Ana cresça, e eu estou falando com ela nesse sentido, para fazê-la crescer. Né? Uma coisa pura. Quando isso ocorre, o outro lado percebe, né? A não ser que esteja com o nível de ego muito alto. Agora, se eu for passar algo para a Ana no sentido de exibir o que eu sei, a Ana vai, de forma automática, ela vai, bloquear. Vai bloquear na hora. Se a pessoa realmente quer ensinar, existe uma tendência do outro lado a aceitar. Agora, se a pessoa quer exibir conhecimento, o outro lado vai bloquear. E se a pessoa, ela está passando um conhecimento e o outro lado está bloqueando, ela não tem o retorno daquilo. Então ela pode achar que ajuda, mas o universo não está nem aí para ela. Por quê? Porque isso é uma coisa automática. Ajudou, foi ajudado. Mas se ela deu uma pseudo-ajuda, ela transmitiu algo que ela sabe, mas se outra pessoa pegou esse algo e bloqueou, se ela não teve nenhum ponto positivo, o só passar para ela não vai fazer essa pessoa aqui crescer. O máximo que ela vai atrair é que alguém também procure passar algo para ela, agregar mais conhecimento. Isso ela pode, né? Se ela deu conhecimento, ela pode vir conhecimento. Agora, se ela deu conhecimento e esse conhecimento não gerou resultados, ela também não vai ter resultados. E isso nesse processo, em razão desse processo. Simples assim. Bem simples. Porque a pessoa, quando ela olha para alguém, ela dá a devida importância em razão da sensação de poder que a outra pessoa está passando. Né? Então, se a pessoa, ela não conhece, mas ela não conhece outra pessoa, a pessoa não está muito bem vestida e tudo mais, a pessoa vai falar, ela não vai escutar. Ela vai achar que aquela pessoa é inferior a ela. Então, não vai escutar. E aí é nesse momento que o universo começa a utilizar somente pessoas assim para transmitir o que o universo quer que ela saiba. Os insights que são enviados, ela bloqueia. Então, outras pessoas, né? O universo, de várias formas, vai informando a pessoa, vai direcionando a pessoa. Aquele arquétipo de Ananke. Vai informando a pessoa. A pessoa aceita ou bloqueia. E quanto mais se vibra no ego, menos a centelha divina atua.
A pessoa, vamos supor, olha um exemplo banal que eu ouvi num grupo do meu trabalho. Uma pessoa, tinha uma pessoa lá que tudo ela falava, tudo ela envolvia política, tudo ela misturava com política. Aí teve um show no Rio de Janeiro ontem, fala show do século, DJ Alok, não sei. Aí essas coisas. Aí me mandaram um, umas fotos, uns vídeos de pessoas que foram lá para roubar e foram presas. Essa pessoa que mandou é uma pessoa que tem uma orientação política X. E a outra tem uma orientação de política assado. Essa pessoa que tem uma orientação de política diferente da orientação política da pessoa que enviou os vídeos, ela falou assim: olha, mas todo mundo aí que está preso aí são as pessoas que votaram na pessoa que você votou. Aí a outra pessoa falou assim: pô, cara, tudo você envolve política. Tudo você envolve política. Isso está te fazendo mal. Aí esse cara respondeu assim: olha, se eu resolvo comprar um carro, eu estou ali inserido numa política de compra e venda. Qual é a lógica disso? Ou seja, ele quis dizer que a palavra política estaria mal empregada aqui. Mas, pô, todo mundo entendeu o que ele quis dizer. Todo mundo entendeu. A pessoa, ela está vibrando no egocentrismo. Ela não está preocupada, né, em agregar conhecimento, ela está preocupada em mostrar superioridade. E o pior de tudo é que ela está se expondo ao ridículo. Se expondo ao ridículo. E continua insistindo lá com a outra pessoa. Quando eu vi, eu fechei e deixei pra lá. Né? Eu não vou ficar gastando energia naquilo. Vocês compreendem? Né? Eu não sou nenhum desses dois, não. Eu fui apenas um observador, tá? Se fosse eu falava. As pessoas, elas ficam nesse. Em vez da outra aceitar uma realidade, ela bloqueou e ainda vibrou, fez questão de mostrar superioridade para tentar denigrir a outra, dizer que é mais inteligente. Na prática, no dia a dia, isso ocorre muito. E isso escraviza as pessoas. A necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. O complexo de inferioridade, necessidade de aprovação. As pessoas falam, me lembro na época do Facebook, hoje em dia o Facebook eu acho que está quase zero, né? No Facebook, eu me lembro que quando eu ia postar, eu queria postar algo não que retratava o que eu estava pensando, o que eu estava realmente achando, pensando. Eu até retratava isso, mas a minha maior finalidade ao escrever uma publicação era escrever de uma forma que muitas pessoas iriam curtir. Olha, necessidade de aprovação. Isso quando eu tinha o meu Facebook pessoal, isso em 2014. Hoje em dia eu nem tenho. Até tenho. Eu tô até querendo reativar o meu pessoal. Está desativado. O profissional também. Os dois estão desativados. Pura necessidade de aprovação. Instagram, gente, eu vejo ali as pessoas postando fotos assim, na piscina, de sunga, de biquíni. Qual é a lógica disso aí? Necessidade de aprovação. Uma coisa é a pessoa postar, né? Ah, vou sair com meus amigos, vamos tirar foto no Instagram. Legal. Um momento registrado. Agora, você quer registrar um momento você sozinho, num lugar bonito? Qual é a lógica disso? Isso é necessidade de aprovação. Isso escraviza as pessoas. Ah, mas tem fulano que é rico e faz isso, mas essa pessoa, ela é uma escrava. A pessoa que tem necessidade de aprovação, ela está vibrando na escravidão. A pessoa que tem uma vida de escravo, uma pessoa que é triste. Não se iluda. Não se iluda. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, famosos, e são tristes, vibrando na escravidão. Toda pessoa que tem essa necessidade de aprovação, ela é uma pessoa triste. Não importa o que ela é, o que ela tem. Se existe a necessidade de aprovação, ela é uma pessoa triste. A necessidade de aprovação coloca a pessoa na escravidão.
ponto. E aí você deve fazer a seguinte observação. Eu tenho a necessidade de aprovação? Quando eu vou falar algo, eu penso o que os outros vão achar? Mais ainda, quando você vai brincar com alguma pessoa, você pensa no que os outros vão achar, se eles vão rir ou não? Esse é o pensamento que vem à sua mente? Se sim, isso é necessidade de aprovação pura. Você está no arquétipo do escravo. Complexo de inferioridade. Querer alegar, fazer questão, né? Uma necessidade neurótica de querer alegar os outros. Observo isso muito em grupos de WhatsApp. Você quer fazer as pessoas rirem o tempo todo no WhatsApp? Quer fazer comentários com a finalidade de fazer as pessoas rirem? Quando você vai enviar algo, você quer informar? Ou você quer enviar algo no sentido de que as pessoas vão gostar, vão achar legal, mas é algo que não vai agregar nada a elas? Você tem essas preocupações? Tem que analisar isso aí. A necessidade de aprovação é uma forma da pessoa vibrar no arquétipo da escravidão. Ela fica escrava daquilo. Escrava do que os outros vão pensar, achar dela. E aí, nossa, você deve ter comportamento. Você tem que falar de dentro para fora. De dentro para fora, ser verdadeiro. Não ficar pensando, né, na melhor forma de agradar as pessoas. É claro, você não pode, de forma alguma, também usar disso que eu estou dizendo para falar tudo o que você acha e ponto, acabou. Não. Tem que ter prudência, equilíbrio, claro. Mas se você ficar pensando muito, né? Isso aqui é algo normal a se dizer, só que se eu falar pode desagradar as pessoas e tudo mais. Então eu vou mentir, vou falar que eu penso isso, 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 para não desagradar as pessoas. Não, aí você é um fraco. Se a pessoa age dessa forma, ela é uma pessoa fraca. Pobre de espírito, sem personalidade. Escrava. Escrava da sociedade. Aí ela se transforma naquele boi, né? Que vai. Você já escutou esse termo, né? Deve ter escutado, a manada. Manada, todo mundo ali são pessoas que têm necessidade de aprovação. Que absorve, que aceita as coisas. Tudo que é imposto é aceito por ela. As pessoas não têm o mínimo, não fazem o mínimo discernimento das coisas. Elas têm que ter um discernimento. Vou dar um exemplo, vamos lá. Teve um dia que eu lembro que eu, acho que muitos aqui estavam, que eu falei numa situação de aposta, de cash out, para ganhar dinheiro e tudo mais. Aí teve uma pessoa que falou assim, nossa, foi uma live aberta. Uma pessoa que não era da mentoria falou assim, poxa, mas vem cá, apostas, mexer com algo que é bom mexer com apostas em algo que está tendo corrupção e tudo mais, etc e tal. A pessoa, ela fez uma afirmação sem nenhum conhecimento, aí um conhecimento de causa. Vamos lá. Primeiro, o que eu estava falando não era aposta em si, era cash out. Mas isso aí já responderia. E segundo, que aí no momento eu nem entrei, na hora eu nem entrei nesse tempo, porque era irrelevante. Segundo que corrupção, a corrupção que existe, as casas de apostas que são as vítimas. Então, se a casa de aposta é uma vítima, veja bem, se existe um jogador em que ele recebe o dinheiro para, vou dar um exemplo, recebe o dinheiro para cometer uma falta, receber amarelo, e as pessoas que apostaram ganharam dinheiro, a casa de aposta, ela é o quê? É a vítima. Então, se uma loja é vítima de corrupção, eu não vou comprar naquela loja? Qual é a lógica disso? As pessoas, elas fazem as análises sem ter conhecimento de causa. Sem ter o conhecimento. Uma casa de aposta não precisa de fazer corrupção, ela não precisa, ganha bilhões só de forma normal, ela não precisa de nada disso.
Só que aí o que eu estava dizendo nem tinha nada a ver com apostas, tá? Né, eu nem indico isso aí para os membros. A questão era de cash out, coisas à parte. Cash out é o dinheiro garantido de uma aposta. Mas enfim, as pessoas, elas, a pessoa que está na manada, elas aceitam as informações e vão agregando e fazem suas devidas interpretações sem o conhecimento de causa específico. E assim vão se tornando escravas do que é ditado. Se numa informação, uma informação dessa, a pessoa já interpreta de uma forma errada para se auto-sabotar, imagine as informações que realmente são direcionadas para sabotar. Porque nessa análise do que eu falei, da pessoa falando da aposta, ela está fazendo uma interpretação totalmente errada do conteúdo lá da matéria lá que ela viu. Que falava que a casa de aposta era a vítima. Agora imagina a informação mesmo que tem a finalidade de sabotar. Uma informação que é mentirosa, que a própria informação em si já é mentirosa. A pessoa lê e acredita. E as pessoas têm a tendência a acreditar em tudo que elas leem, que elas vejam, assim, sem fazer um contraponto. Sem praticar aquilo, sem entender o que é. Isso aí mantém as pessoas na escravidão total. Isso é uma pessoa escrava. Aí ficou na manada, indo. A pessoa deve sair da manada. Para a pessoa sair da manada, ela não está vibrando nem no arquétipo do perdedor, nem no arquétipo do escravo. Quando você está procurando esses conhecimentos que estamos passando, você está numa direção fora da manada. Você está caminhando para fora da manada. Está caminhando. Isso é uma energia para fora. Está buscando sair. Né? Aí tem aquela etapa. Para você não entrar no arquétipo do perdedor. Para você, aquela linha tênue. De você colocar em prática o que está sendo falado e isso ser um hábito e você ter as vitórias. Aí você saiu. Aí você está começando a... Aí você saiu. E para pôr em prática, lembra que tem a linha tênue, onde o ego pode criar um véu e fazer você ficar cego. É aí que você deve, né, parar e ter esta percepção. Oh, será que eu estou no momento de neblina? Será que eu estou com um véu na minha frente? O ego cria isso. Será que eu estou com um véu na minha frente? E aí você analisa 4 fatores que criam esse véu. A exibição de superioridade, necessidade de aprovação, competição e concordar com aquilo que você não acredita para não chatear as pessoas. Esses pilares todos aí, eles criam esse véu. Esses 4 pilares, né? Esses pilares criam esse véu. Exibição de superioridade. Você está realmente querendo agregar valor a alguém ou você está querendo mostrar o seu conhecimento? A competição, você está competindo com a pessoa ou você está cooperando com ela? Está competindo ou cooperando? Eu vejo muita, como o público aqui tem muita mulher, eu vejo muita competição entre mulheres, tá? De uma forma maior. Isso não é machismo, não, tá, gente? Eu realmente percebo isso. As mulheres entre si, eu vejo uma competição maior do que entre homens. Entre homens também tem, mas entre as mulheres eu observo mais essa competição, uma com a outra. Observo mais, tá? Fique atenta quanto a isso. O trabalho entre você com as suas amigas. Tá? Os homens também, tá? Todo mundo. Mas eu sinceramente observo, né? As mulheres entre. É claro que a pessoa que compete, ela acaba competindo com todo mundo.
com homem, com mulher, tudo, mas eu percebo uma energia entre mulheres de competição maior do que existe entre homens. Eu percebo entre os homens um com o outro tipo uma cooperação maior. E aí eu não sou zero machista, hein? Tanto é que eu afirmo que os presidentes dos países deviam ser todas mulheres, na minha opinião. Isso seria muito melhor, porque a mulher tem a tendência a vibrar no yin. Entre yin e yang, melhor yin do que yang. O ideal seria o equilíbrio. Agora, entre um e outro, para ser soberano, melhor que seja o yin. Bem melhor. E a mulher tem a tendência do yin. Porém, nesse quesito aí, eu peço que vocês façam as devidas observações. Tanto do quesito de você mulher, não estar criando essa competição com outra, tanto no quesito de você estar competindo, de você estar confiando numa amiga que, no fundo, compete com você. Toma muito cuidado quanto a isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, para finalizar, o que se deve fazer para sair desses arquétipos? Já foi falado. O que deve fazer para sair desses arquétipos? Na verdade, o que deve fazer para sair dos arquétipos, eu falei durante toda a live, mas vamos deixar isso bem claro. O que você deve fazer para sair do arquétipo do perdedor, arquétipo do escravo. Falando mais uma vez, para a gente finalizar a live, para ficar bem gravado aí. O que é falado no final da live é o que fica mais forte na sua mente. O que você sempre vê por último no estudo é o que fica mais forte. Você vai entender que vai existir, para você vibrar na vitória, para você ter vitórias, você deve praticar, botar em prática o conhecimento aprendido e ter resultados positivos, isso ser um hábito. Quando a pessoa ocorre, quando ela está nesse processo, muitas vezes cria-se um véu, aquela linha tênue entre o sucesso, existe a linha tênue entre o sucesso e a derrota, em que a pessoa, a mente, procura sabotar a pessoa, não fazendo-a enxergar aquilo que lhe está dando resultados. Só que quando isso ocorre, a pessoa já tem, ela já tem um histórico de um caminho para a vitória. Só que aí do nada vem essa neblina que faz a pessoa, que engana a pessoa no sentido dela, não, eu não estou no caminho. Fazer a pessoa achar que ela não está no caminho da vitória. Ela pensa, não estou no caminho da vitória. Mas se ela olhar se ela olhar para o percurso, ela vai ver que ela estava numa sequência. Então você deve ter, nesse momento, você deve ter a percepção. Porque o que observa é pessoas assim, nossa, isso é maravilhoso, já aconteceu aqui na mentoria, nossa, a mentoria é maravilhosa, estou crescendo, de um dia para o outro, puf, a pessoa sai. Já aconteceu isso. Aconteceu, muitas vezes. De um dia para o outro. Pessoa vibrando ali na mentoria, de um dia para o outro ela puxa o freio de mão. Pau! Porque chegou. Do nada, ela chegou perto da linha tênue. Quando ela chega perto da linha tênue, tudo aquilo que ela estava percebendo de crescimento, parece que não é apagado, é colocado um véu para a pessoa deixar de enxergar. Mas está na memória da pessoa. Continua na memória. Então você deve ter a percepção. Não puxe o freio de mão. Continue. Mantenha-se. Mantenha-se. Rapidinho aqui, questão do arquétipo do escravo. A pessoa, ela se dedica muito, passa a vida se dedicando para uma pessoa só. Bom, passa a vida dela se baseia em se dedicar a terceiros. Quando eu digo terceiros, pode ser filhos, eu estou botando filhos aí como terceiros, tá? Filhos, pais, sei lá o que for, trabalho também. A vida dela se baseia a se dedicar àquilo e ela mesma não usufrui. Arquétipo do escravo. Perceber o porquê que ela faz isso é o start, é o momento em que ela deve sair. Estou repetindo o que eu falei só para ficar massificado. Muitas vezes é uma repetição de padrão dos pais. Nossa, estou sendo escravo que nem meu pai.
E se eu continuar assim, meus filhos vão ser escravos que nem eu. Você quer que seus filhos sejam escravos também? Tenho certeza que não. Aí, como o filho é um sentimento muito grande, esse momento aí fica fácil transformar muitas. Já tivemos muito sucesso exatamente nesse ponto. Quando mostramos que se ela continuar nessa vibração, os filhos dela vão se tornar escravos também. Aí a pessoa, opa, aí parece que a pessoa acorda. Puf! Porque é uma pessoa que, por algum motivo, está com muito pouco merecimento. Aí a gente tem sucesso. Tivemos vários sucessos assim. A percepção do motivo pelo qual ela está galgando, muitas vezes é a solução. Mas naquele momento que ela percebe, é o momento que ela tem de tomar a decisão de não cometer os atos. Quais são os atos que fazem ela ser uma escrava? Lista, escreve, bom, e não tenha mais. A percepção das variáveis. O hábito de você olhar as variáveis de tudo. Você tem que analisar as variáveis. Deixar e com o hábito de você analisar as variáveis de tudo, vai fazer a sua mente, de forma automática, analisar essas variáveis. Gente, olha só. Seguinte. É, essa, 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 o arquétipo perdedor, o arquétipo do escravo, são energias, e que muitas pessoas já vêm para cá como escravas, tá? Já chega aqui como escrava. E esse arquétipo do escravo já está embutido, instalado na crença, no inconsciente de muitas pessoas. A pessoa já chega, né, o inconsciente, uma fabricação com a crença lá do arquétipo do escravo, arquétipo do perdedor. Às vezes, ela já encarna, né, com pais, escravos. Tudo é uma reunião de fatores, já para esse motivo, por quê? Não porque o universo quer, e sim porque existe, né, pessoas, terceiros seres vivos por trás, seres vivos em outras dimensões, né? Por detrás disso, que é o dito dono da pessoa ali. Tem pessoas que têm dono, muitas pessoas que têm donos alienígenas. Alienígenas que são donos da pessoa. E a pessoa e as pessoas aqui são os escravos dela. Alienígenas, como se fossem senhores, os senhores feudais. Né? Não tinha o senhor branco com um monte de escravo negro. Hoje em dia tem alienígenas e vários seres humanos ali. Isso as pessoas não enxergam. Mas tem como você se desvincular disso. Que existe uma energia superior a isso, que é o todo, tá? Em que você pode atravessar. Mas aqui, neste planeta Terra, existe essa dominação, tá? Existe esse controle deles, mas você pode muito bem acessar o todo e isso aí é algo que não é negado a ninguém. E aí esses senhores aqui perdem. Eles até desistem, porque são vários. Tá? Perdeu um, vai para outro. Tem como se desvincular disso. Esses comportamentos, você consegue adestrar a sua mente. Você tem esse poder, porque você tem uma centelha divina dentro de você. Tá? Você tem uma centelha divina dentro de você que você tem total poder de administrar sua mente. Para isso ocorrer, você tem que se desvincular do ego, porque o ego é o que é utilizado para deixar as pessoas escravas. O egocentrismo, no caso. Tá? Então, infelizmente, existe essa gravação em muitas pessoas, nascença. Essa aí nasceu para viver escrava, essa aí nasceu para ser perdedora. Porque enquanto ela está naquilo ali, ela se mantém servindo lá a pessoa que está. Tem a energia X, gente. A energia X é o que mais é retirado desses escravos. De diversas formas. De diversas formas. Diversas formas. Conflitos, a pessoa que fica trabalhando o tempo inteiro, ela não tem tempo para evoluir. Essa pessoa é a pessoa que é altamente sensível à energia ser retirada. É quando ela dorme, a pessoa dorme durante o sono, que a energia é sugada. Por quê? Porque ela tem um comportamento escravo. A mente está condicionada a ela ser escrava. Quando a mente tem essa condição de escrava, ela se comporta como um escravo o tempo inteiro, de forma inconsciente. Aí o senhor vai lá e pode retirar. Se você tem um comportamento, você sai dessa energia da escravidão,
A sua mente não vai permitir, ela não permite que seja retirada energia chi de você. A energia chi é retirada de várias formas. Não vamos entrar nesse tema agora porque vai sair do proposto. Mas a grande questão é, se você não vibrar no arquétipo do escravo, você vai manter sua energia chi com você. Você mantendo sua energia chi com você, nossa senhora. Quando você coloca energia, gasta sua energia chi no trabalho, entre aspas, escravo, essa energia chi vai toda lá pro seu dono. As pessoas acreditam que elas têm um poder de escolha, acabou que não tem. Mas o universo muitas vezes lhe dá, né, momentos de poder de escolha. Todo mundo está aqui, né, você está assistindo esse conhecimento agora, é um poder de escolha que você teve. Poder de escolha que você teve. Então aproveite esse momento. Se uma pessoa no Matrix escutar o que eu estou falando agora no final, eu sempre deixo para o final para falar esses pontos, ela vai falar, ele é louco, não sei o quê, mas vai continuar ali vibrando no arquétipo da escravidão. É muito. Lembra que eu disse que é muito bom a pessoa entender o porquê de uma vibração para ela sair? Esse é um grande porquê que eu estou dizendo. Tem a repetição de padrão dos pais e tem esse porquê que pode estar aliado à repetição de padrão dos pais. Pode ter pessoas controlando, ditando o tempo todo, faz isso, faz isso, mandando informações, mandando vibrações no sentido da pessoa ir, né, numa direção. Aí você, com a centelha divina, você vai para outra. Acho que é nessa aí. Né? Mas a outra, assim, vai ficar te puxando. Mas se você se manter firme, você sai. E todos esses padrões que eu falei aqui são os padrões de comportamento que fazem você vibrar nessa direção do que o dono, né, está ditando. Na verdade, não é dono de nada, ele acha que é dono. Você tem que bater de frente. Tem que ter essa percepção. Aí, no momento que você, né, entender, isso que eu estou dizendo vai fazer mais sentido. Né? Porque para alguns está fazendo mais, para outros menos. Para uns está fazendo muito sentido, para outros está fazendo nenhum sentido nenhum. Mas quando você captar o que eu estou dizendo, você vai perceber que você vai ter esse controle. A energia vai ser enviada, você vai ter total condições né, de bloquear. No momento, você vai bloquear através desses comportamentos que eu estou dizendo. Você, praticando eles, você vai aumentar sua percepção, você vai bloquear, mentalmente, né? Espiritualmente. Até o ponto que você chegar, ó, pode vir quente que eu tô fervendo. Aí não vem mais. Sabe que é. Aí você tá aí você vai estar livre. Aí, puf, você vai sair da matriz. Aí, puf, vai tomar uma porrada. A pessoa vai aumentar, você vai tomar. Vai ter um choque de realidade muito grande, mas normal. Gente, agradeço a presença de todos. Lembre que, para quem acha que você está derrotado, diga a ele que ainda estão rolando os dados. Amanhã eu vou passar. Como é que está a Ganesha aí com vocês? Espero que todo mundo esteja escutando o mantra do Ganesha. Espero que a maioria tenha comprado a estatueta. Quem não comprou, pelo menos está, né, usando aquela foto no celular. O mais importante aí é o mantra, escutar o mantra diariamente. O restante tudo potencializa. Tá? Quem comprou a estatueta deu banho de leite. Agosto é um mês fortíssimo para se vibrar em Ganesha, né? Para entrar em Ganesha. É um mês propício a isso. E por isso nós entramos em Ganesha em agosto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. E vamos finalizar a live. Ninguém? Nenhuma? Então, gente, agradeço a presença de todos. Se quiser enviar alguma dúvida do grupo aqui, hoje eu vou olhar, tá? Até hoje, de madrugada, eu vou olhar lá para as 3, 4 horas da manhã. Eu vou olhar e se tiver dúvida, vou responder todas. As perguntas diretas da manhã, aí pode ser que eu responda amanhã, no dia seguinte, tá? E forte abraço e avante!